A Alerj vai doar 7,5 milhões de reais para a compra de equipamento de radioterapia. Conheça os parlamentares eleitos para o mandato de deputado estadual. O Jornal da Alerj começa agora. Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram o projeto da mesa diretora que destina mais de 7,5 milhões de reais do Fundo Especial da Alerj ao governo do estado. A verba será utilizada na compra de um equipamento de radioterapia. O aparelho é usado para tratar transtornos cerebrais funcionais e será utilizado pelo Instituto Estadual do Cérebro. A matéria foi aprovada e deve virar lei. Tem quase 180, 160 milhões em caixa. E nós estamos doando aqui, a mesa diretora concordou em doar para o equipamento Gamma Knife. Esse equipamento que faz radioterapia e alguns tumores que tem no cérebro, claro que sem esse equipamento tem que abrir o cérebro, é problemático, tem que botar uma broca, furar, depois tapar para proteger. E com esse equipamento, corrige-se alguns tipos de tumores que são especificados anteriormente, sem a abertura do cérebro, só com a radioterapia. Muitíssimo importante, dando assim um upgrade ao Instituto do Cérebro muito grande. E com isso, o Estado do Rio passa a ficar na ponta, na liderança do tratamento de cirurgia cerebral. Também foi discutida a proposta da Comissão de Orçamento, que aprova as contas da gestão do governador do estado no exercício de 2013. O texto foi aprovado. Outra proposta na pauta foi a da deputada Claise Maria, que quer criar uma política estadual de enfrentamento ao crack e outras drogas. O objetivo é estruturar as redes de atendimento, ampliar o número de leitos e de assistência social e capacitar os profissionais. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Já o deputado Dica quer criar uma linha social de transporte hidroviário urbano ligando a Praça 15 e o Trevo das Missões, no 1º distrito de Duque de Caxias. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. E o deputado Zaqueu Teixeira quer criar o sistema de cotas para o ingresso nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado das universidades públicas. A ideia é reservar 30% das vagas para negros, índios e estudantes carentes graduados na rede pública e particular de ensino superior, através do programa de financiamento estudantil. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. Era importante que houvesse a progressão dos estudos daqueles que concluíram a sua universidade através do sistema de cotas. Nós recebemos essa demanda dos alunos que não estavam conseguindo fazer o ingresso devido ao valor, que era cobrado pelas universidades públicas, inclusive, e nós fizemos esse projeto justamente para que pudéssemos permitir a progressão. Com isso teremos não só graduados, mas teremos doutores no futuro que entraram e, através do sistema de cotas, estão tendo aí a oportunidade de concluir os seus estudos e ter aí a relevância que precisamos ter no estado do Rio de Janeiro. E ainda na pauta a proposta do deputado Marcelo Freixo, que prevê a criação e a implantação do programa Informação e Execução no Sistema Prisional do Rio. A ideia é instalar terminais de autoatendimento para consulta pelos próprios detentos dos processos que correm na Justiça e de qual a situação atual do preso. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa voltar à pauta para outra votação. A grande agonia da pessoa que está presa, muitas vezes, é não ter acesso à justiça ou não ter acesso à informação elementar do seu processo. É evidente que um dos grandes avanços que nós tivemos no sistema prisional foi a Defensoria Pública ter um núcleo do sistema penitenciário que atendesse dentro do sistema. Isso foi um grande avanço de acesso à justiça. Só que eu acho que a gente contribui com esse avanço se tivermos os terminais dentro de cada unidade para que não dependa de algum advogado ou do próprio defensor ou de algum familiar ir no fórum e depois ir para Bangu. Ainda tem isso, o sistema penitenciário do Rio, ele tem muita concentração de unidades em Bangu. Então é muito importante que cada unidade tenha. Isso já acontece em vários lugares do mundo. Isso facilita o acesso à justiça, nada melhor para o preso, nada melhor para o defensor público, para todos nós. Os funcionários de casas de festas poderão ter que fazer curso de bombeiro civil. A proposta determina que no mínimo 3 funcionários tenham esse tipo de formação.
Se virar lei, os estabelecimentos terão 4 meses para se adaptar à nova norma. O projeto da deputada Graça Pereira recebeu 4 emendas e retorna às comissões. E os parlamentares analisaram também o projeto da mesa diretora da Alerj, que cria a Polícia Legislativa. A ideia é capacitar e treinar os servidores do Departamento de Segurança, que será transformado em Departamento de Polícia Legislativa. Esses servidores ficarão responsáveis pelo policiamento dos edifícios da Assembleia, apoiarão a Corregedoria da Casa, poderão fazer revista, busca e apreensão, realizarão registro e administração inerentes à atividade policial. Ainda são atribuições da Polícia Legislativa a investigação e formação de inquéritos e a prestação de segurança a parlamentares, autoridades e servidores da Alerj por determinação do presidente da Casa. A proposta não prevê aumento de despesas e os funcionários do departamento terão porte de arma. O projeto passou pelo primeiro dia da primeira discussão e retorna à pauta nesta quarta-feira. A Assembleia Legislativa teve uma renovação de 44% de seus deputados. Dos 70 parlamentares, 30 chegam para o novo mandato. Conheça os eleitos com Natália Alves. Os 5 deputados mais votados foram Marcelo Freixo, do PSOL. 350.408 votos, sem nenhuma placa na rua, o financiamento exclusivamente de pessoa física, né? Então, evidente, foi uma campanha diferente, uma campanha sem ninguém pago no meio da rua, só com militante. Então, você chegar a uma vitória dessa, fazendo aquilo que você acredita, tem um significado para a democracia que eu quero, que eu sonho, que é muito grande. Seguido por Wagner Montes, do PSD. O terceiro é Flávio Bolsonaro, do PP. A votação expressiva é reflexo do trabalho que a gente vem realizando ao longo desse mandato, muito focado nas questões da segurança pública, em especial no tocante aos servidores da segurança pública. Eu acredito muito nisso, né, que a gente vai ter uma segurança pública de qualidade quando o tratamento que for dado aos profissionais que a praticam todos os dias tiverem um tratamento digno, respeitoso, né, e que esses profissionais sejam cada vez mais valorizados. Eu acho que esse é o caminho para a gente ter uma segurança pública melhor. Eu acho que foi muito reconhecimento disso. E fora isso, a questão também ideológica, né, que nós defendemos aí valores mais conservadores, no tocante aos nossos costumes, valores aí mais liberais no tocante à economia, né, e no trato nessa relação público-privada. Então, eu acho que esse ingrediente de coisas somados aí a uma característica da família Bolsonaro de autenticidade, de não ficar em cima do muro em diversas questões polêmicas, né, de se posicionar, né, sempre, a nosso ver, inclusive do lado do que a maioria pensa, que fizeram as urnas refletirem essa expressiva votação. Depois, Samuel Malafaia, do PSD. Eu vou ter uma participação mais efetiva, vou estudar mais para ser mais pontual e vou ser mais aguerrido para defender os pontos que precisam ser defendidos para ajudar a nossa população a ter uma vida melhor. A vida melhor que eu digo, ser um cidadão que receba do Estado aquilo que o Estado tem a obrigação de dar. Conforto, segurança, atendimento médico, educação, essas coisas que estão ainda precárias no Brasil. Então eu vou trabalhar mais esses votos agora que me consolida como deputado, né? Visto que eu tinha tido uma derrota em 2006, depois voltei com 135 mil, agora fui para 140. Isso me motiva, ouvindo o povo dizer, vai Samuel, nós estamos contigo. Então, a responsabilidade aumentou. E o quinto mais votado foi Paulo Melo, do PMDB. Eu dizia nas minhas reuniões que o deputado ele é um empregado privilegiado, porque ele pertence a uma elite, ele está no emprego que só pode ser oferecido a 70 fluminenses e carioca. Dos 16 milhões e 400 mil fluminenses e cariocas, só 70 pode ter esse emprego. É um emprego dado pela população. Então, eu tenho esse meu contrato de trabalho, é um emprego temporário, ele é renovado de 4 em 4 anos. Eu, pela 7ª vez, o povo do estado do Rio de Janeiro renova o meu contrato de trabalho. Eu vou fazer o que qualquer empregado tem que fazer, trabalhar para merecer o cargo que tem, o emprego que tem e o salário que recebo. A maior bancada na Alerj continua sendo a do PMDB. Há 4 anos, o partido elegeu 12 deputados. Agora são 15. São eles Paulo Melo, Fábio Silva, Jorge Pisciani, Osório, Domingos Brazão, Gustavo Tutuca, Rafael Pisciani,
Edson Albertassi, Bernardo Rossi, Daniele Guerreiro, Vaguinho, Pedro Augusto, André Lazzaroni, Benedito Alves e Rosenberg Reis. A gente teve o reconhecimento da população de que essa bancada que se dedicou tanto, que junto à base do governo permitiu com que o Rio de Janeiro avançasse em tantos aspectos, pudesse retornar fortalecida. Eu imagino que a próxima legislatura vai ser uma legislatura de continuidade, de ampliação das discussões sobre aquilo que vem dando certo no Rio de Janeiro, como podemos avançar ainda mais, e da colaboração do parlamento para que a população receba essas melhorias na sua qualidade de vida, esses benefícios. A segunda maior bancada eleita é a do PSD. Criado em 2011, o partido garantiu 8 cadeiras. Os deputados eleitos são Wagner Montes, Samuel Malafaia, André Correia, delegada Marta Rocha, Cristino Áureo, Iranildo Campos, Jorge Felipe Neto e Milton Rangel. Vamos trabalhar para consolidar os avanços, desses 7 anos, os avanços na educação. Queremos ajudar o Estado a chegar ao primeiro lugar no IDEB, nós saímos de 26 para o 4º. Queremos ampliar as clínicas da família, nesse programa de saúde preventiva que o governo está ajudando os municípios a implantar. Queremos expandir as UPPs, vão ser mais 12, a meta é chegar a 60 mil policiais. O PSD quer ajudar a consolidar os avanços e avançar mais. Em terceiro lugar vem o PR. O partido renovou toda a sua bancada e elegeu menos deputados que em 2010, quando ocupava 9 cadeiras. Agora são 7. Nivaldo Mulim, Felipe Soares, Bruno Dauaire, Márcia Giovanni, Rogério Lisboa, Jair Bittencourt e Renato Cozzolino. O PT se manteve com o mesmo número de deputados, 6. Zeidan, Carlos Mink, Valdec, André Siciliano, Doutor Sadi Noel e Zaqueu. O PT sempre teve uma atuação muito unida, é uma bancada que discute os projetos, tira uma posição e todos seguem essa posição. Eu acredito que essa renovação não vai prejudicar esse trabalho que nós temos, esse direcionamento e essa tradição na casa. Já o PSOL ampliou a bancada de 2 para 5 parlamentares. Marcelo Freixo, Paulo Ramos, Flávio Serafini, Eliomar Coelho e Doutor Julianelli. Vou continuar. E essa é uma bandeira do PSOL, que cresceu a bancada para 5 deputados estaduais, lutando contra o Estado mínimo, compreendendo as responsabilidades públicas do Estado, na educação, na saúde, a questão da mobilidade, os transportes. O PP dobrou a bancada. Em 2010, eram 2 deputados, agora são 4. Flávio Bolsonaro, Dionísio Lins, Zito e José Luiz Anchite. O PDT foi o partido que mais perdeu vagas na Alerj. Na última eleição, foram eleitos 11 deputados, agora são 3. Cidinha Campos, Luiz Martins e Jânio Mendes. Nós vamos batalhar pelo que sempre batalhamos, pelo trabalhismo, pela educação integral, que é a bandeira principal do meu partido, é a educação. Nós queremos que o município do Rio de Janeiro, que é responsável pela escola de primeiro grau, faça ou amplie de maneira muito consistente o horário integral nas suas escolas e que o governo estadual, no segundo grau, faça a mesma coisa na medida do possível. Criado no ano passado, Solidariedade também elegeu 3 deputados: Pedro Fernandes, Bebeto e Tio Carlos. Trabalhando pela governabilidade, independente do próximo governador, a gente respeita geralmente a decisão da população. O PPS perdeu uma cadeira, eram 3 e agora são 2. José Luiz Nancy e Conte. Eu vou continuar um deputado crítico nos assuntos que merecem crítica. Ser aliado do governo não quer dizer ser subordinado do governo. Isso é uma questão de princípio meu, do exercício do meu mandato. Agora, claro, vamos estar aqui mais disponíveis e dispostos a dar uma contribuição na questão da governança. O PSDB teve a bancada reduzida pela metade. Em 2010, eram 4 parlamentares, agora são 2.
Lucinha e Luiz Paulo. Nós pretendemos desfraudar as bandeiras que já vínhamos fazendo, né? A luta continua. Nós queremos lutar pela melhoria da mobilidade urbana, ter um plano estratégico de desenvolvimento da região metropolitana, transformar o trem em metrô de superfície, ampliar a rede metroviária, lutar também pela diminuição da carga tributária, porque os impostos hoje são escorchantes, lutar também para ampliar os investimentos em educação, exigir, né, que os recursos do royalties da participação especial realmente sejam investidos em educação e saúde, lutar por um salário mais digno para o funcionarismo público e também para que ele seja melhor capacitado. Enfim, são bandeiras que nós já desfraudamos na legislatura passada. O PTB dobrou o número de cadeiras de 1 para 2. Os deputados eleitos foram Marcos Vinícius e Farid Abrão. Nós conseguimos crescer e agora é reavaliar o recado que vem das ruas. Acho que o parlamento renovou 40%, a média histórica é sempre 30%, né? O recado é para todo mundo, é para o Brasil inteiro, não só para o legislativo, mas também para o executivo estadual, federal, municipal. O povo se manifestou e nós temos que criar uma nova maneira do povo do estado do Rio de Janeiro entender o que o parlamento está fazendo. O PRB elegeu mais uma vez o mesmo número de parlamentares. Os eleitos foram Tia Ju e Carlos Macedo. O PSL ampliou o número de cadeiras, de 1 para 2 parlamentares, Márcio Canella e Átila Nunes. Eu gostaria, nesse mandato especialmente, além da defesa do consumidor, além da luta contra a intolerância, me dedicar muito à defesa do idoso. O PCdoB manteve a mesma bancada com uma deputada eleita, a enfermeira Rejane. A enfermagem, ela tem uma característica um pouco diferenciada em relação aos demais trabalhadores da saúde, mas nesse mandato a gente vai ter que ampliar, porque o que eu percebi é que há uma carência muito grande em relação a esses trabalhadores de modo geral. Eu tive apoio agora nessa campanha de fisioterapeutas, de psicólogos e de médicos também, que pediram para que não fosse só enfermagem. Todos eles são profissionais da saúde e a saúde como um todo está sendo privatizada aqui no estado do Rio de Janeiro e no país como um todo. Então essa é uma bandeira muito especial para mim, né? Até porque vim do movimento de trabalhadores da área da saúde. O PSC perdeu 2 cadeiras. Em 2010 eram 3 e agora teve um parlamentar eleito, Márcio Pacheco. Eu pretendo continuar as lutas que venho empenhando já nesse meu primeiro mandato, a luta na defesa da vida, no combate ao aborto, a defesa da pessoa com deficiência, os seus direitos, no combate às drogas e tudo aquilo que for importante para dignificar a vida e garantir o direito daqueles menos favorecidos. O PTdoB manteve a mesma bancada com um deputado eleito, Marcos Abraão. O PHS, que não teve nenhum deputado eleito há 4 anos, agora elegeu Marcos Miller. O PTN manteve o mesmo número de cadeiras e elegeu o Dr. Deodalto. A bancada do PSB encolheu de 3 parlamentares eleitos em 2010 para 1 agora, Wanderson Nogueira. O PSDC também manteve a mesma bancada com um deputado eleito, João Peixoto. O PTC, que não teve nenhum deputado eleito há 4 anos, agora elegeu Tiago Pampolha. Atuando em outros temas também que eu acho importante, mas mantendo a essência do primeiro mandato. Me dedicar mais. Educação profissionalizante, transporte, saúde, como não pode deixar de ser. Sou da Zona Oeste e é um tema que preocupa a todos nós. O PRTB também manteve a mesma bancada com uma deputada eleita, Graça Pereira. Nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, sempre olhando para nossas crianças, para a educação, para tudo aquilo que sempre foi a tônica do nosso trabalho, né? E principalmente escutando muito a população, que é o que eu sempre fiz.
A Comissão de Constituição e Justiça discutiu 25 projetos de lei nesta terça-feira. O primeiro projeto de lei aprovado pela Constitucionalidade com emenda foi do deputado Paulo Ramos. A proposta cria comissão interinstitucional para elaborar o zoneamento ecológico e econômico no Estado e definir critérios para a demarcação e implantação do zoneamento costeiro, pesqueiros, agrícolas e agroecológicos, conforme a Lei Federal 6.938 de 1981. Muitas das vezes você faz uma ocupação na costa, põe boias para o mar, e eu conheço bem esse problema ali em Paraty. E aí o morador tradicional fica à parte. Muitas vezes é o sitiante, é aquela pessoa que comprou uma propriedade ali, que explora. Então vem em boa hora para fazer no mar e também na própria costa, onde precisa definir limites. Já a proposta do deputado Flávio Bolsonaro determina a proibição da cobrança da taxa de incêndio para imóveis situados em locais inacessíveis a viaturas, caminhões do Corpo de Bombeiros. O texto foi aprovado pela Constitucionalidade com emenda. Outro projeto aprovado foi do deputado Bernardo Rossi, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Lei Seca Jovem, com o objetivo de diminuir o consumo de álcool entre crianças e adolescentes. O projeto Lei Seca, é um projeto que deu certo, vem salvando vidas, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Só que a gente ainda vê, não na direção, mas vê entre os jovens, na saída de escola, enfim, na porta de faculdade, muitas das vezes jovens até menores de idade consumindo o álcool. Então, esse é um projeto para fazer um trabalho voltado para criança e adolescente. Então, tenho certeza que vai ser um sucesso também e é muito importante essa conscientização. Já o da deputada Cidinha Campos altera a Lei 3.243, de 1999, que impede que concessionárias de serviços públicos interrompam o fornecimento dos serviços sem aviso prévio ao consumidor. Acontece, você, por exemplo, atrasa o pagamento de uma conta, um belo dia você chega em casa e a tua luz está cortada. Assim vale para telefonia ou para qualquer outro serviço. Quando o correto é você ser notificado, receber um aviso prévio. Olha, se você não pagar a sua conta, em 72 horas o fornecimento do serviço será cortado. E isso evita um dissabor para o consumidor e pode ser até que ele fique alerta e pague. Às vezes uma conta não é paga, não é porque você que não quis pagar, porque a conta extraviou, você não prestou atenção e você recebeu um alerta, você paga. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.